Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. A metade do ano já se foi, tivemos muito sucesso, realizações, a nossa família cresceu durante esses 6 meses, nossa comunidade, aqui crescemos, aprendemos, evoluímos com o objetivo de acumular patrimônio ao longo do tempo de forma serena, técnica e racional na renda variável. Falamos também em alguns momentos, eu faço algumas comparações com a renda fixa. Eu acho que acima de tudo, pessoal, poupar é uma arte, né? O brasileiro que passa por tantas adversidades, por isso que é um povo inteligente e flexível, que se adapta a todas as situações. Quando ele consegue poupar, ele já é um herói. Nem que o dinheiro vá para baixo do colchão, na poupança também. Agora, claro, existem melhores alternativas, né? Tanto na renda fixa como principalmente na variável, uma vez que nós estamos na máxima histórica da Bolsa de Valores e na máxima histórica de investidores, pelo menos desde a época da nova Bolsa aqui do Brasil, do novo mercado inspirado no New York Market alemão. Foi onde começou a minha história na Bolsa, na Alemanha, foi lá que eu conheci a renda variável. Então, nós somos mais de 1 milhão de investidores, isso é extremamente relevante, estamos de parabéns. Indo aos estudos, e aí eu conto com seu like, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer de forma orgânica. Observando aqui, pessoal, as bolsas americanas, nós tivemos alta, na verdade essa alta ocorreu mundo afora porque o G20 foi um sucesso. Bem, foi um sucesso porque houve um arrefecimento das tensões em China e Estados Unidos, sinalizado pelo menos momentaneamente um acordo, e para o Brasil, né, houve um acordo entre Mercosul e União Europeia, isso é muito bom. Alguns setores, inclusive, tiveram forte alta hoje, como de frigoríficos, ações, a SLC agrícola, por exemplo, que vai ser um dos destaques. Mas o benefício é geral, né? Ele é geral. E aí é isso, aí o petróleo subiu também, o ouro em queda de 1,92, uma das maiores baixas diárias do ouro nos últimos tempos, significando apetite por risco. EWZ subiu de leve, ETF brasileira negociada em Nova York. Então vamos aqui aos estudos das bolsas americanas, do EWZ e também do petróleo. Que tenhamos um semestre excelente, né? Vamos trabalhar juntos, lutar, estudarmos para que tenhamos um semestre melhor do que as nossas mais altas expectativas. E contem comigo nessa caminhada. Uber, uma ação que estou de olho lá nos Estados Unidos. Está na minha watchlist. Essa queda de hoje, talvez uma queda um pouco mais aguda, me chama a atenção, mas só estava aqui por um acaso. Temos aí Dow Jones na tela, Dow Jones Industrial Average, média das 500 maiores empresas do setor americano, assim como no Brasil. O mercado estava extremamente animado de manhã, fechou em alta, mas arrefeceu, devolveu parte da alta, só que existe uma tendência de alta na memória compradora de curto prazo e mínima e máxima de hoje mais altas que a de sexta. Então, aquela velha história que eu falo, mercado longe de média, pessoal, a não ser que tenha um evento muito esdrúxulo, ele não dispara, né, com poucas exceções, na maior parte das vezes não. Então, S&P Futuro, um candle verde, mínima e máxima mais alta que a de ontem. Vale a pena a gente marcar o seguinte, no dia 21 de junho, a máxima foi 2.967 e fechou a 2.968.5, né? Então, isso significa que houve, mesmo que muito de leve, aqui um rompimento de pivô, né? E aí nós temos o índice Nasdaq Composite, bolsa de tecnologia. Houve também, ó, veja esse ponto aqui, 8.088.88, fechou em 8.091, rompeu o pivô também com gap de fuga. Pode ter correção? Pode, mas você vê que tem uma memória compradora. E aí você tem que saber lidar com isso, encaixando ordens no momento correto, né, que é a análise técnica fina. Aí nós utilizamos a ajuda do fluxo e também dos fundamentos para montar as operações
que nós julgamos mais adequadas e promissoras dentro de um equilíbrio de volatilidade histórica, volume, né, e também algumas técnicas exclusivas que eu desenvolvi ao longo do tempo. Falando do EWZ ETF brasileira negociada em Nova York, o EWZ hoje ele se comportou de forma bastante complexa, porque ele abriu em forte alta e ele caiu o dia inteiro, né? Então ele tocou essa região aqui, ó, vejam as máximas 44,63, 44,63 e hoje 44,67. Então é uma região que precisa ser rompida, senão o mercado pode achar que isso aqui realmente é um topo e começar a bater no EWZ e trazê-lo até a média. É um cenário que eu não descarto, mas hoje houve alta e a mínima de hoje é mais alta que a de ontem, mas concordo contigo que é uma Marubozu. E o volume também não foi muito alto, então um cenário enigmático e desafiador. Falando do petróleo, primeiro vamos falar do Crude Oil WTI negociado na NYMEX em Nova York. Nós tivemos uma sessão de alta. Para quem acompanha os nossos estudos aqui, não é uma surpresa, porque nós temos um W, o objetivo primário alcançado, aquele movimento de aproximação de média. Então, deve continuar subindo, trazendo a média para perto de si. E assim caminha o WTI. No caso do Brent, é um movimento extremamente técnico, né? Se eu, por exemplo, operasse petróleo nesse momento, eu devo voltar a operar em breve, e eu, por exemplo, escolhesse um dos dois, eu iria no Brent. Por quê? Ele fez um movimento de alta, houve uma correção, um pullback, né, um teste de cima para baixo do eixo do W rompido, uma região de suporte respeitada ao redor da média também, um arame apesar da sombra superior. Então são sinais que justificam o movimento altista à frente, né? Você pode até não subir, mas diversas técnicas convergem na mesma direção, é o clímax, né? Então eu gosto muito de me posicionar quando eu tenho esse tipo de situação. Certo? Deixa eu ver aqui se nós temos algum pedido do YouTube que contemple a utilização do TradingView. Na verdade não tem, então façamos as criptomoedas para nos despedirmos do TradingView por hoje. Bitcoin na tela. O Bitcoin fez o que nós havíamos alertado. Bitcoin distante de média, foi fora da banda de cima, adentrou a de baixo, fatalmente virando a média de 21. Agora, o que tem que se fazer na minha visão? Nós pegamos a mínima, que foi o grande candle de queda de fato do dia 27, e marcamos a mínima dele, que é 10.388. Enquanto abaixo, a correção pode se estender até 9.200, naturalmente. Aí aqui me interessa para comprar. Enquanto acima pode respeitar esse fundo, fazer um rompimento falso, mesmo porque correção em si, quando ela vai até a média, ela considera-se cumprida, mas ainda não vejo um ponto claro de entrada, mas está bem descontado. No caso do Bitcoin Cash, sempre em American Dollar, dos Estados Unidos, né? É um movimento um pouco menos claro, mas nós temos uma Marubozu, a mínima dele deve ser marcada também, no caso aqui 383,30, e eu acho que seria um ponto de stop para uma compra mais agressiva de quem fizer nesse momento. Aí a seguir teremos o Ethereum, vamos lá, o Ethereum em dólar também. Poderia-se, para uma compra mais agressiva, marcar o stop abaixo do dia 27 de julho, no caso 285,60, né? Lembrando que tem um topo anterior aqui a 289,42, que está sendo testado e respeitado, né, com o auxílio da média móvel de 21, que é sempre um divisor de águas. E, por fim, o Litecoin. Lembrando, pessoal, que criptomoedas é 24/7, sábado e domingo, fiquem sempre atentos, que eles negociam, né? E aí também, ó, o stop ficaria abaixo do 110,680, lembrando que está numa região de topo anterior, só que nesse caso abaixo da média, o candle, no caso do dia 30, que foi o domingo, ele é um pouco frustrante, porque ele coloca em xeque o Marubozu que nós tivemos no sábado. Ok, então bye bye TradingView, até amanhã no radar, se Deus quiser. Falando das bolsas na Europa e Ásia, China, mesmo com o PMI mais fraco, subiu bem
por causa dos desdobramentos do G20. Europa alta generalizada, a Bolsa da França fechando na máxima. Céu de brigadeiro. E amanhã tem tudo para continuar ou corrigir de leve para continuidade na quarta ou na quinta. A Bolsa da China tem algo novo, né? Nós acompanhamos todo esse movimento lateral, ela deixa de fato o movimento lateral para trás, né? Aqui é uma provável acumulação com um gap que provavelmente é de fuga, né? Existe um outro gap aqui acima que quase foi fechado, deve sê-lo. E aí a Bolsa da China, mesmo que existam correções que serão naturais no meio do caminho, tende a apreciar-se. No caso da Bolsa de Frankfurt, nós temos nova máxima histórica, né? A antiga máxima histórica marcada dia 3/5 é máxima histórica? É, né? Na verdade, não. Aqui eu viajei na maionese, por isso que eu olhei para não falar bobagem. Não, não é máxima histórica, tá longe de ser. Ok? A máxima histórica foi aqui em 2018, no começo, está longe de ser máxima histórica, mas é a máxima do ano. E essa máxima do ano, houve um topo duplo, né, em setembro do ano passado na mesma região. Então é um ponto bastante complexo, porque você tem um gap, alguma distância da média, uma região de resistência mais que foi rompida, então talvez um pullback nessa região possa ocorrer e aí vai ser a prova de fogo, digamos assim. E por fim o índice FTSE, né, as bolsas na Europa estão longe de estar na máxima histórica. Que está na máxima histórica Brasil e Estados Unidos, né? Está longe de estar, tem bastante espaço. Agora, no caso do índice DAX, é um movimento mais técnico, né? Subiu de ponta a ponta, um movimento lateral, rompendo um pivô, ainda tem espaço até essa máxima, então assim, e essa máxima foi também uma região em virada de setembro para outubro do ano passado, que marcou um topo, mas o movimento, olhando isoladamente o índice FTSE, ele traz uma impressão de uma alta mais consistente do que, por exemplo, olhando o índice DAX. Certo? Maravilha. Então vamos falar aqui dos ativos. Primeiro vamos falar de Vivarina, VVR3. A minha esposa que eu assinei na Charge está na lama jogada às traças. Hoje ela subiu. Ela fez o que ela tinha que fazer, testando a média de 21, testando 492, se aproximando desse leve suporte aqui visto na primeira metade de junho, e ela tem que romper 5,22 para mirar 6,16 dentro de umas 4, 5 semanas, após o rompimento, se o mesmo for firme. Simples assim, a mantenho como minha esposa, casamento intacto. No caso dos ativos fixos, falaremos de Petro Vale Bancos. A Petrobras, um fiasco de pregão. Abriu aqui em cima, testou a região de 28, desceu, fechou na mínima. Só que assim, aquela velha história, a mínima e máxima é mais alta que a véspera e acima da média de 21. Para cima, rompendo 27,47, a compra volta à cena. Mas é uma tranqueira de papel no curto prazo. Para operar a Petrobras, o camarada tem que ser um mágico. Minério disparou, Vale correu atrás para precificar. Bom volume, é um gap de fuga, é possível que sim. Quando existe um movimento anormal como hoje, de Monster Gap em algumas ações, alguns setores disparando isoladamente, outros caindo, não foi um movimento homogêneo, o dia após essa movimentação é sempre o mais importante. Assim, vale, pessoal, entre a compra e a venda é compra. Eu até falo que principalmente para médio prazo, eu não venderia, eu compraria. E assim, é fato que nós temos um pivô rompido a 53,10. O desafio é manter-se acima disso. Se romper e fechar acima de 53,80, aí pode ser realmente o início de um movimento mais consistente. O setor bancário que está sendo posto em xeque, né? Veementemente, muitas matérias, o incômodo dos bancos digitais. Tem um grande peso na bolsa, então pode ditar boa parte do ritmo ou travar o mercado. Só que assim, está perto das máximas históricas, né? Nós temos um pregão de queda mais equilibrado, uma região de resistência importante, médias aproximando de preços, então acho que a gente pode até marcar esse ponto como uma referência, que é o 5,459, e é isso, eu não vejo nenhum sinal de alerta, mas não é um setor que me empolga fortemente, tanto que eu não o tenho na minha carteira, então simples assim. Mas não que ele vá desabar, por exemplo, entrar numa tendência, um mercado maligno, que traria, o pessoal fala que Itaú é a nova Cielo, por enquanto, pelo menos,
eu não vejo dessa forma, ok? Tem um bom spread ainda e bons fundamentos, principalmente a Itaúsa, que eu prefiro em relação a Itaú. Mas eu confesso que eu não tenho banco, esses bancos que eu estudo diariamente aqui, eles não estão em carteira, né? No caso de Bradesco, pagou dividendos, então o gráfico vira uma bagunça, um balaio de gato. Aos poucos a gente vai ajeitando aqui os pontos de força. Isso faz parte do script, eu gosto de fazer conforme eu gravo para que os alunos possam acompanhar. O que que nós podemos ler aqui sobre Bradesco? Primeiro eu vou ajeitar esse gap, legal. Movimento claramente lateral inclinado para cima, isso de alguma forma é positivo. De alguma forma é esperado que a média de 21, essa linha vermelha, ela está, de certa forma, longe dos preços, né? E é isso, a média de 5 sendo respeitada, esse topo também. E não esqueçamos que nós temos uma resistência que fez o mercado desabar no mês de março, que sim, ela está na memória de mercado e é um dos pontos que faz o mercado trabalhar de forma errática, enigmática e desafiadora. Ok? Então, exatamente aqui seria 38,13. Então, ao ponto a ser rompido, eu vejo uma inclinação claramente altista. Certo? Então, falamos de... E nós não falamos de... agora eu fiquei perdido aqui. Nós falamos de Banco do Brasil, nós falamos de Bradesco, agora falta falar de Tube. E Tube pagou dividendos também, o gráfico vira também, a gente fica mais perdido aqui do que cachorro em mudança ou cego em tiroteio. Mais perdido do que os três patetas em dia de payroll e de rolagem do índice. Esse gap foi fechado, então vou até apagar. Então, o movimento ele é parecido, né? O ponto aqui seria 35 e 37. Percebam que eu utilizo as sombras dos candlesticks para marcar os meus pontos de força. Se o mercado está acima, eles são suportes. Se o mercado está abaixo, eles são resistências. E havia sim um ponto-chave a 36,48 que foi rompido, só que não. O mercado rompeu, mas ele voltou abaixo desse preço. Não é um sinal bacana, é um engolfo, né? O mercado, a não ser que tenha uma reação logo amanhã, o mercado começa a olhar para 35, 37. Ok? Então faltam os destaques do dia, pedidos do YouTube e os ativos que eu estudo aí diariamente. Então vamos falar de pedidos do YouTube. Primeira ação é a Natura. A Natura. Inclusive o meu filho disse que tem um professor dele que ele é estudante de Direito, tá bem nessas ações aí da Natura. E eu quase comprei a Avon antes de ter o gap lá fora. É um ativo que estava na minha lista, mas aí acabou passando. Natura é aquele velho e bom descanso, pessoal. Eu acho que movimenta-se lateral para depois subir. É um ativo que tem volatilidade histórica reduzida, mas tendência primária, secundária, terciária de alta. Aquele ativo ideal para quem pensa em médio prazo e compra tendência, como IRBR, BPAC, ações do setor de aluguel de automóveis e afins. Aí temos depois par de 3, que é a Pardini, é uma ação que esteve no meu radar. Nós tínhamos a marcação da CLTA. Por pouco ela não entrou em imersão, porque eu achei a liquidez um pouco reduzida, né? Mas agora melhorou. E ela deu uma bela compra aqui entre 16 e 16,50. Pertinho de média tem espaço para subir. A compra ótima passou, mas quem está posicionado está com custo-benefício bacana. Ela tende a apreciar-se ao longo do tempo. É a minha visão. Tendência clara e de alta no curto prazo. Houve uma inflexão. Aí temos PDGR3. É um papel abominável, abjeto, né? Eu não acho que isso seja... É aquilo que eu falei outro dia. Que tem... Pô, eu sou doidão, eu gosto de ir pro pau. Pô, comprar Lopes. Na minha opinião, é o que eu faria, né? Eu compraria a Lopes. Agora, comprar PDG... Qualquer ganho que você tiver num ativo desse é um golpe de sorte, né?
Então é diferente, por exemplo, pessoal, eu vou ser sempre claro aqui. Por exemplo, o camarada vai num ativo desse aqui, ó, o IBR3. Se ele ganhar uma bela grana, não necessariamente é um golpe de sorte. Tem muita coisa no setor telefonia para mudar. Algumas regulamentações. Aí você vê um acréscimo de volume desse aqui, aí é diferente. Pô, professor, imagina que você é do meu grupo e está ganhando bem no índice aí, por exemplo, tá com a sua carteira com ações com boa performance, blá blá blá. Pô, eu quero ir pro pau no ativo. Então Lopes faz sentido? Na minha opinião faz. O IBR faz sentido? Faz. Inclusive entrou no meu radar. Porra, PDG não. Simples assim. Ok? Mas essa é a minha opinião. Ah, professor, mas ela pode disparar, pode ser corner de vendidos, mas as variáveis não jogam a seu favor. Pô, golpe de sorte vai jogar na loteria. PTBL3 é diferente, por exemplo, de JHSF, que deu oportunidade no passado, é bem diferente. Aí nós temos Porto Belo. Porto Belo é uma ação que eu acho que tem fundamentos bem razoáveis, medianos para bons. Ela vale aquela máxima, uma coisa é comprar a 5,70, uma coisa é comprar a 4,39, só que assim, um ativo de baixo valor nominal, existe risco sim, a liquidez tem alguma redução, só que tem aumentado, e aumentado tanto na alta quanto na queda, só que na alta ela foi maior, o que leva a balança assim levemente pendente para o lado de apreciação, ok? E a seguir eu vou falar de SER3, setor educacional. Tendência primária, secundária e terciária de alta. Eu acho que o movimento mais forte já foi. Eu não sei até que ponto justifica-se trabalhar com esse tipo de ativo. A compra ótima foi na virada do ano. Bandas de Bollinger apertada, acréscimo de volume, pessoas. Aqui é virada. Talvez numa correção, um movimento exótico sim, no momento eu acho que a compra ótima passou. Como destaques do dia eu vou falar de BRFS3, uma das ações que foi impactada sim por esse acordo entre Mercosul e União Europeia. É uma ação que deu uma compra mais clara do que a água no dia 10/6. A ação corrige, se aproxima de um topo anterior, só que ela não chegou no topo anterior, mostrando que os comprados manjavam essa região. Isso aqui é um piercing line pattern. Depois um pivô de alta, pequenininho, mas um gap de fuga. Faz movimento lateral e foi. A compra ótima é agora? Pode ser, só que você tem que ter consciência que você pode pegar um momento de correção e aí teria que segurar a onda. Essa que é a realidade. Tem uma outra ação que foi impactada, na minha opinião, também. Eu trocava ideia sobre isso com meu filho hoje no almoço e com o Joaquim, que é um aluno muito querido, que sempre fala aí comigo. Assim como inúmeros são, né? Nós temos essa relação ali no YouTube, às vezes por e-mail, que é a SLC. Nós temos forte volume. Aqui é um gap 16,81. A mínima 16,80 não é um gap de corpo de sombra não, só que pode ser um algo novo, um ativo de qualidade foi surrado pela venda, você tem um algo novo, só que eu diria que algo consistente somente acima desse fundo 18,45 e da média de 21, daí pode dar uma acelerada violenta aí na ponta compradora, como aconteceu com o Camil recentemente. Certo? E aí falaremos de dólar, índice BOVA11 para a gente finalizar. No caso do dólar, nós estudaremos durante esse mês o contrato WDO-N de navio 19. O dólar chama atenção porque ele tem uma LTB marota, ele tentou romper uma, duas, tinha rompido e hoje manteve-se. É algo que chama atenção, fechou de lado, pode ser uma aproximação de média, mas é um ponto para quem está vendido ficar esperto, não devolver lucro. No caso do BOVA11, é um movimento extremamente complicado, por quê? A média está longe dos preços, ela precisa aproximar, talvez para o mercado disparar. Só que a CLTA foi respeitada na quinta-feira, hoje é um pregão de alta, só com uma Marobuzu de baixa com algum volume mais abaixo de média. Cenário mais enrolado que esse, só um novelo de lã. Eu acho que vale a pena marcar o 98,89. Ele é um ponto a ser rompido, acima dele, no cenário ideal para os compradores, o mercado romperia esse ponto, ficaria trabalhando acima dele para chamar a média, então, mas é uma região que requer atenção, só que nós temos suporte no 96,86, na média de 5 e na LTA.
O gráfico do Ibov ele chama muito a atenção, porque é um pregão de alta também, com volume levemente abaixo da média. Eu acho que a média vai romper 99,365, vai começar a proteger essa região, talvez nos 100 mil pontos. E é um candle de topo. Só que o movimento que antecede ele é fraco, então o efeito dele é limitado. É um pregão de alta que respeita a média de 5, tem o 100,440 como suporte imediato e além da média de 5 a LTA, só que é um candle verde, então uma loucura maior que essa, poucas vezes antes visto, né? Quando você parte para o índice futuro, é um outro candle, né? É claro que existem diferenças, mas não tão exóticas, né? Tão gritantes assim. Então eu tenho também um pregão de alta, né? Eu tenho o mínimo e máximo mais alto aqui na sexta-feira e que na quinta, naturalmente. Uma tendência de curtíssimo prazo inclinada para cima. Só que é um candle vermelho com forte volume. Rompimento falso de 102,790, mas eu tenho média de 5 LTA para segurar preço. Tenho até esse topo aqui, o 101,985, quer dizer, uma mistura, um balaio de gato aqui, uma briga de galo das grandes, pessoal. Então, um cenário complexo e desafiador. Então, quando o mercado parece muito óbvio, ele não é. E aí você tem que ter a arte de selecionar as ações para compor um portfólio equilibrado e promissor, ok? E aí, por fim, veremos o intraday. No intraday, nós tivemos um movimento parecido que na sexta-feira. Abre em gap e fica corrigindo o dia inteiro, tocou a LTA. A questão é ver se amanhã vai ter algo novo, que é a perda da CLTA, ou um novo gap, ou um movimento altista replicando esse padrão. Então, essa aqui é a grande realidade, ok? Saúde e paz a todos, pessoal. Quiser assistir... assinar o informe cenário que eu distribuo de manhã, nome, e-mail, inscreva-se, já recebe a partir de amanhã. Quem está chegando no canal, eu tenho um presente para você que é o Seja Bem-vindo à Bolsa, um treinamento gratuito que pode ser a sua entrada pela porta da frente na renda variável, entrando com o pé direito, qualidade digital de som e imagem gravado e editado em estúdio. Saúde e paz a todos, uma excelente semana de muito sucesso e prosperidade. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. É uma honra tê-lo conosco, você é a nossa razão de ser. Valeu!